Que acompanha a Rede Vida de televisão, nós começamos mais um programa Frente a Frente, direto dos nossos estúdios em São Paulo. Hoje nós temos a honra de receber um velho amigo da nossa Rede Vida, César Romão. Ele que é mestre em psicologia organizacional, especialista em gestão de pessoas, autor de diversos livros, me contou que mais de 20, que estão em mais de 51 países. Ele é palestrante, escritor, jornalista, bacharel em Direito e pós-graduado em Administração. César, seja bem-vindo ao nosso Frente a Frente. Hugo, que prazer estar aqui com você, essa promessa maravilhosa que você é da nossa televisão brasileira. Admiro muito o seu trabalho. Você é cheio de louros, César. É exagero da sua parte, mas eu fico lisonjeado e, como eu disse a você, os elogios são a Deus, viu? Obrigado. Agradeço você que nos acompanha em mais um programa, lembrando que essa e outras entrevistas podem ser revistas no youtube.com/Rede Vida Informação, no Rede Vida Mais, no sábado às 17h30 e no domingo às 21h15. O César, como eu abri o programa dizendo que ele é um amigo de longa data do nosso canal, César, eu queria que você nos contasse como foi o início dessa amizade, porque nesse ano em que completamos 3 décadas de existência, em 30 anos, é necessário apresentadores e entrevistados. Já fiz entrevista com vários dos nossos apresentadores e gostaria de saber agora, como entrevistado, como é fazer parte da história deste canal, que é o canal da família. Bem, eu tenho no meu coração a data de 1º de maio de 1995, quando deu-se início à Rede Vida de televisão. Naquela época, o primeiro programa aberto, praticamente, se não me engano, foi o Tribuna Independente. E nessa fase do Tribuna, eu tinha 2 livros fazendo tremendo sucesso, tinha acabado de ser matéria da Veja e outras coisas que estavam acontecendo, né? E aí me ligam a produtora do Tribuna e falou: olha, o senhor viria? Eu falei: claro. E aí eu praticamente fiz, eu acho que antes de mim, tenho quase certeza absoluta, depois você corrija aí no arquivo da Rede Vida, o primeiro entrevistado foi o Isamitiba, nosso saudoso Isamitiba. E logo em seguida eu fiz o Tribuna Independente. E falando justamente dessa época desses livros. Aí nasceu a amizade, eu amo a família Monteiro, tenho carinho por todos eles, é uma família muito especial e o tempo mostra que eles estavam certos. O tempo mostra que o caminho da Rede Vida, além de ser único, está próximo de Deus. César, você já deu entrevista para inúmeros canais. Você sabe que o nosso tem como objetivo levar a boa notícia. Eu queria começar a perguntar para você como uma boa notícia impacta nas pessoas, diferente daquelas rotineiras, hard news, do trânsito, do caos no transporte público, de déficit de governo. E aí a gente tem o nosso canal que também noticia as coisas, mas com um tom de leveza e visando sempre levar a boa notícia para o nosso telespectador. O Brasil, infelizmente, no campo da notícia, ele seguiu uma tendência americana, que é a tendência do sensacionalismo. Nós não precisaríamos fazer sensacionalismo para termos audiência. A boa notícia também tem audiência. Quer saber? Quer uma prova? A boa nova tem audiência há mais de 2.000 anos. Então, aqui no Brasil, a gente precisa, na minha opinião, diminuir um pouquinho esse valor que a gente dá ao sensacionalismo. Todos os dias, Hugo, um médico salva uma vida. Todos os dias acontece um milagre, mas a gente não noticia isso. Então, qual é a diferença? A boa notícia é aquela que realmente pode mudar a sua vida, pode te tornar uma pessoa melhor. Qual é a má notícia? É aquela que estraga o seu almoço, o seu jantar e tira a sua motivação, tira o seu entusiasmo, tira o seu amor pelo seu país. Essa faz isso, a má notícia. Agora, a boa notícia, ela acrescenta algo na sua vida, de alguma maneira. Ô César, você trouxe aqui esse novo livro que você lança, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso.
E a gente está num período em que as pessoas buscam. O sucesso eu acho que é algo que é natural todo mundo buscar, mas em tempos de redes sociais, onde a, a- a vida boa de algumas pessoas sobressaem sobre as outras, onde tudo é mais interessante quando se tem valor material, a busca por esse sucesso tem sido desenfreada ou não? As pessoas têm hoje, Hugo, uma, uma denominação incorreta do que é sucesso. A gente acha que o sucesso é ter coisas, é ter o que é mais caro, é o luxo, é tudo que os outros possam olhar e desejar também. A mídia social, entre aspas, né? Porque 90% daquilo que está lá não é real, aquilo é uma bolha. E basta você observar mais detalhadamente, você vai perceber isso. Mas o que é sucesso? O sucesso, ele é a convergência e a estabilidade de 5 forças existenciais. Quais são elas? Se você tiver essas forças existenciais em convergência e estabilidade, você vai ter sucesso mesmo que você não queira. Força existencial número 1, a sua crença. Número 2, a sua família. Número 3, seu trabalho. Número 4, seus amigos. E número 5, a saúde. Se uma dessas forças existenciais for derrubada, ela derruba as outras 4. Imagine que você tem todo o poder financeiro que alguém poderia imaginar no mundo. E aí no seu check-up o médico lhe diz, você tem 30 dias de existência. Derrubou as outras 4, vai mexer com as outras 4. Então, escreve essas 5 forças existenciais, coloca aí no espelho que você olha mais dentro da sua casa, todo dia vai lá e fala, eu estou em estabilidade e convergência com as 5 forças existenciais. Ah, não cuidei da saúde, vai lá e cuida. Não cuidei da família, não saí com a minha família, não falei com meu filho essa semana. Vai lá e fala. Então, se você fizer isso, você queira ou não, você terá êxito. Maravilha. E é isso que você apresenta nesse novo livro? O livro tem muitas novidades. A primeira delas é que o livro tem 60 passagens bíblicas escritas de forma contemporânea, em 1.800 caracteres. Ou seja, em apenas 3 minutos você lê cada capítulo e aprende sobre uma passagem bíblica. Ótimo. Aqui a gente vê, por exemplo, a página Mateus 10, em 13:10 diz: a vida tem sua própria maneira de comunicar-se. Muito, muito providencial a gente pegar esse trecho aqui. Então, são trechos da Bíblia que você faz uma reflexão com base em passagens bíblicas, certo? 60 passagens bíblicas, porque às vezes as pessoas, a Bíblia é difícil de ler. Eu sempre ouvi muito isso. Né? Então eu resolvi fazer uma série, esse livro faz parte de uma série, onde eu pego a passagem bíblica e coloco numa linguagem contemporânea, quer dizer, uma linguagem muito simples, atual. As pessoas compreendem com muita facilidade. Muito bem. Eu ainda falo sobre prosperidade nesse quesito. A gente tem aí, discuti num programa recente com o meu entrevistado, sobre a banalização da função de CLT na busca sempre como ser empresário. Então, você abandona a carreira de trabalhador para ser o próprio empresário. Só que as pessoas esquecem que ser empresário é você ir para o fim de semana, ir para sua casa e continuar pensando no trabalho, porque você precisa fazer com que aquilo prospere. Porque muitas vezes a pessoa tem trabalho, tem empregados e tudo mais. Às vezes, esse cenário de rede social maqueia, dá uma ideia errada do que é ser empresário e do que é ter prosperidade? A rede social é hoje, Hugo, uma caixa de fio desencapado. Eu vejo tanta coisa que não tem absolutamente nenhum nexo. Eu vejo tanta gente sem diploma. Eu vejo tanta gente falando coisas que nunca viveram e nunca vão vivenciar. Uma das coisas que eu mais pratico na minha existência é procurar andar à sombra das minhas palavras. Romão, você falha? Falho. Aí eu volto, vamos corrigir. Eu falo isso e eu fiz isso, né? Tem que acertar. Nem todos nascemos para ser empresários, nem todos nascemos, às vezes, para ficar dentro de uma empresa. Mas a empresa também precisa daquele colaborador. Às vezes você tem uma competência fantástica e essa competência fantástica pode ajudar aquela empresa
Não só a empresa, todas as famílias que vivem daquela empresa. Quando você compartilha o seu conhecimento, a sua capacidade dentro de uma organização, você compartilha com mais pessoas. E hoje você está correto, quer dizer, existe uma tendência de que todos nós temos que ser empresários. E você vai colocar quem para trabalhar com você? Onde é que estão os talentos? E hoje os talentos, eles estão inquietos. Esses são os grandes talentos hoje. Deixo aqui uma recomendação para que você que tem empresa não demita os inquietos. São esses que farão grandes transformações nos seus negócios. Ô César, você falou logo no começo da sua resposta que nem todo mundo nasceu para tudo. Você vai na contramão do que o pessoal diz aí, que todo mundo pode ser o que quiser, né? O discurso que se vende em muitos cursos, a mentoria de não sei o que, tal, que você pode ser o que você quiser. A gente, na verdade, cria uma legião de pessoas que acabam se perdendo no discurso de quem, como você mesmo disse, nunca fez absolutamente nada. É um problema. Você levaria um filho seu a um médico que não tem diploma? Jamais. Então, a primeira coisa que você deve observar, as pessoas que você segue, as pessoas que você tem como inspiração, veja a formação acadêmica dessas pessoas. O que realmente essas pessoas estudaram e receberam um certificado para poder abordar esse assunto. Hoje, todos nós temos grandes competências, nós só precisamos encontrá-las. Mas a gente vive num frenesi. Se alguém diz que chopp está dando dinheiro, a pessoa vende a casa e o carro e monta uma choperia. Existe um levante, né, em torno de algo que as notícias trazem. Ô César, isso é interessante, porque eu venho até mudando um pouco o assunto da nossa conversa para falar sobre esse quesito de fama, né, que a gente tratou. Você já teve várias condecorações, vários títulos e tudo mais. A gente sempre percebe, eu conheço você há pouco tempo, mas tem gente que conhece há 30 anos aqui na emissora, você sempre manteve a mesma postura, a mesma linhagem, a mesma elegância. Como é que a gente não se perde diante de reconhecimentos, de um glamour que muitas vezes é momentâneo, a gente sabe, pessoas que alçaram ao sucesso e depois foram para o limbo, né? Voltaram ao anonimato. Como é que não se perder em um tempo em que hoje ficou muito mais fácil, né? Antigamente era televisão e rádio para você acender. Hoje em dia você tem aí uma legião de influenciadores, tudo aí, e você, com a sua experiência de vida, o que você diria para as pessoas que podem ou vão experimentar um sucesso para que elas não se percam? Você precisa ter na sua vida, como eu tenho, duas colunas, porque toda a nossa existência ela é baseada em duas colunas. A coluna dos princípios e a coluna dos valores. Essas duas colunas você tem que preencher. É a sua lição de casa hoje, tá bom? O que são as colunas dos valores? Nesta coluna você vai colocar as coisas pelas quais você daria a sua vida. Eu dou a minha vida pela minha família, eu dou a minha vida pela ética, eu dou a minha vida pelo que é correto, eu dou a minha vida pela minha crença, ótimo. Você montou a sua coluna de valores, as coisas pelas quais você daria a sua vida. A outra coluna, a dos princípios, é como você vai manter e proteger esses valores. A gente passa a vida inteira protegendo os nossos valores. E nós temos que ter princípios para isso, estabelecidos. Muita gente, Hugo, sabe vencer, mas não sabe manter. Imagine você, se você retrocede na história, quantos guerreiros conquistaram e perderam a sua conquista, né? Principalmente Roma, que foi uma cidade que todos os conquistadores queriam conquistá-la, né? O mais cruel deles talvez tenha sido Aníbal, né? Mas mesmo assim perdeu. Então hoje, se você só conquista e mantém se você tiver formatada a sua coluna de valores e princípios. Aí eu abro a seguinte pergunta:
como ter valores em princípios, sendo que muitas vezes a base familiar está destruída. É o que a gente assiste diariamente, os pais que muitas vezes não sabem nem educar os próprios filhos. É, como você forma valores em princípios nessa geração, César? A educação é a mão que embala o berço e escreve o destino de uma nação. Nós formamos valores e princípios educando o ser humano. Primeiro, para ser humano. Segundo, para ser cívico, para ser cidadão. As pessoas hoje, Hugo, por incrível que pareça, não sabem mais viver em comunidade. As pessoas não respeitam as coisas mais simples, que é um sinal de farol, uma faixa de pedestre, as mais simples, parar numa vaga de deficiente. Essa é a luta daqueles que acreditam nisso que eu estou dizendo agora. Se você acredita em princípios e valores, lute por eles. Só tem muita gente ainda sem princípios e sem valores, porque tem pouca gente lutando. Nós precisamos de mais pessoas praticando isso. Nós temos muito poucos ainda. Você fala sobre isso e me lembra muito sobre a palavra liberdade. Todo mundo busca liberdade. Quando é adolescente, você quer sair da casa dos pais para você ter liberdade. Depois, você quer ter liberdade financeira e assim por diante, não é? Você que já escreveu sobre disciplina, liderança, uma série de outros títulos. O que é liberdade? Que liberdade é essa que o ser humano busca a vida inteira? Nós fomos criados desde os tempos de hominídeos, né, os tempos de caverna, como seres que estavam aprisionados de alguma forma. Então nós éramos prisioneiros dos deuses que eram lá de cima, né? Nós éramos prisioneiros, nós éramos prisioneiros da escola, nós éramos prisioneiros do trabalho. Imagina você que na primeira revolução industrial na Inglaterra, trabalhar era uma coisa terrível. Você tem que trabalhar 12 horas por dia, né? Então, tudo para o ser humano, vindo dos poderosos que queriam controle, né? Então, de certa maneira, eles criavam um modelo de escravatura. Então, tudo é uma escravidão. O que acontece? Nós temos que ter uma visão que não somos maiores que isso. Nós somos maiores do que essa entre aspas, né? Essa escravatura que nos colocam. Escravidão da beleza. Hoje, Hugo, as mulheres estão escravas dessa beleza. E o engraçado é que, na minha opinião, estão ficando todas iguais. Elas estão tirando aquelas características maravilhosas que tinham com aquele DNA da família. E estão iguais. Você olha as fotografias hoje, ou vai a uma festa. Às vezes eu olho numa palestra, eu olho a primeira, a segunda fila ali, onde normalmente ficam as mulheres, elas sempre chegam antes, né? Eu falo, deve ser tudo parente, porque está tudo igual. Todas estão com o mesmo nariz, todas estão com o mesmo queixinho. Nós somos diferentes, nós somos únicos. Não se permita. E a questão da liberdade, Hugo, é assim. Primeiro você precisa saber o que é. Porque a pessoa recebe essa possibilidade de ser livre e aí não sabe o que fazer com a liberdade. Eu quero fugir de casa para ser livre, mas e aí você foge de casa e vai fazer o quê? Eu vou ser livre, mas o que você irá fazer? A liberdade, ela é muito mais interna nossa do que externa. Se você estiver bem com você, você é livre em qualquer lugar que você esteja. Muito bem. César, vou fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua conversando com o nosso amigo César Romão, ele que tem uma trajetória brilhante, um autor de livros renomado, conversa aqui no nosso Frente a Frente. Eu volto já. De volta com o Frente a Frente, conversando com o escritor, palestrante, jornalista, bacharel em Direito, César Romão. Para mim é uma honra conversar com você, César, porque não só porque você me elogia, não, tá? As pessoas acham que é por isso, mas é pela capacidade de respostas objetivas e que fazem com que a gente faça reflexões profundas. E a gente já conversou várias vezes aqui nos corredores da emissora. Eu acho que esse momento é o momento da gente levar ao público do Frente a Frente uma maneira prática de encontrar-se profissionalmente, pessoalmente. E com isso eu abro este bloco perguntando o seguinte: hoje em dia nós temos uma sociedade barulhenta, né? Barulhenta no quesito a vida urbana
é conturbada. Você pode ir para um quarto em silêncio, mas a notificação do celular vem. Para você organizar-se mentalmente e até para um momento de oração é muito difícil. Como que a gente consegue, ou como aproveitar o silêncio, se é que a gente consegue, para reorganizar-se? Hoje, mais do que a sociedade, Hugo, a gente tem cérebros barulhentos. As pessoas não conseguem desligar o seu cérebro. Essa é a questão hoje. Porque se você consegue desligar o seu cérebro no trânsito, por exemplo, você não vai nem notar o que está acontecendo em volta. Vai até dormir no farol ali e receber um buzinaço, né? Eu acho que hoje nós temos que trabalhar em silenciar o nosso cérebro. Hoje as pessoas estão voltando aqui, né, à escravidão tecnológica, elas estão escravas de querer responder imediatamente. Elas estão escravas de querer saber qual a notícia do último segundo, sendo que a notícia daqui 10 minutos não vai mudar, é a mesma notícia, né? Eu acho que essa ansiedade, o Brasil hoje é o país mais ansioso do planeta. É impressionante o povo brasileiro levar esse título, sendo que nós temos aqui um país fantástico e estamos ganhando em ansiedade de outros países. O que é ansiedade? São as pessoas que não vivem no presente, elas querem viver no futuro, elas querem viver à frente. Mas como é que você irá viver à frente se você não está presente? Você não chegou lá ainda, aquele momento não chegou. Então você precisa estar no seu momento. Então a pessoa às vezes está com a família, mas não conversa com a família. A pessoa às vezes está fazendo algo importante, mas de maneira fútil, sem interesse. Silencia a tua mente. Primeira coisa, para com essa ansiedade de querer achar que você tem que responder as mensagens imediatamente. A minha vida toda, Hugo, eu fui muito regrado, né? Eu tenho hora para responder mensagem de WhatsApp. Antigamente eu tinha hora para responder cartas, eu recebia cartas, ainda recebo algumas da Itália, por exemplo, ainda tem cartas que chegam pelo correio. Então eu tinha horário para responder as cartas, como tem horário hoje, tive a fase de horário para responder e-mail também vem alguns, tem horário para responder. Às vezes alguém fala, puxa, Romão, te mandei um WhatsApp faz 15 minutos e você não respondeu. Ainda bem, estou curado, e disso eu não sofro, né? Eu tenho um horário para isso. Eu acho que as pessoas precisam se respeitar um pouco mais, Hugo, porque você faz o seu tempo, você faz a sua prioridade. E essa pergunta é importante, quer dizer, você tem que olhar para as coisas hoje, para dominar a sua ansiedade, e se perguntar, isto é prioridade? É prioridade? Ou é urgente? É diferente. Sim. Então, tudo virou urgente, tudo virou... Não existe isso. Tudo é urgente, tudo é prioridade. Faça aí um leve trabalho e silencie um pouco a tua mente, acalma teu coração e você verá que esse barulho lá de fora não vai te atingir tanto. Falando em barulho, a gente vê que você trata muito bem sobre a natureza humana, não é? Você aprendeu mais sobre lidar com a natureza humana nos palcos ou nos bastidores? Nos dois, Hugo, porque o palco te ensina, porque você precisa se preparar para estar nele. Então, a cada evento, a cada palestra, você tem que se preparar, você tem que aprender mais coisas. Eu não posso fazer a palestra de ontem hoje. Então, a gente tem que estar sempre aprendendo. E na relação humana, com leitores, com o público, porque essa relação minha com o público ela é muito ampla. Eu me sinto até um confessionário às vezes. Eu até me questiono um pouquinho, falo, puxa, será que eu deveria estar ouvindo isso, né? Isso é praticamente uma confissão. Mas, por outro lado, aquela pessoa confiou em mim. Então, eu tenho que dar o meu melhor a ela também. Nós aprendemos de duas maneiras. Eu, pessoalmente, no palco e no público. E a melhor maneira de aprender é ensinar. Quando você começa a ensinar o que você aprende mais ainda. Que maravilha. Então, de fato, transmitir o conhecimento que se tem é um auxiliador para que você aperfeiçoe aquele conhecimento. Perfeito. Algo que você sabe muito bem, algo que você conhece muito bem, que você tem base,
para falar sobre o tema, ensine, Não, faça isso. Quando chegou o YouTube, no meu canal hoje tem 1.040 vídeos do César Romão. Olha só, você assiste César Romão por praticamente 4 anos, todo dia, sem repetir um. uau! Aí vai, pô, mas por quê? Eu falei, eu estou ensinando, eu quero que as pessoas saibam disso. Então, é uma maneira, isso me ajuda muito também a aprender, a buscar novos temas, a buscar novas ideias. Ô César, não me parece que você é um homem vaidoso no quesito envaidecer-se sozinho. Mas volto a falar sobre redes sociais. Na rede social, a figura humana se envaidece por qualquer coisa. É possível buscar a liberdade dessa vaidade? Afastar-se disso? A vaidade vem pelo ego. O ego é o maior inimigo do ser humano. Se a pessoa tiver, se você tem um inimigo, número 1, esse é o seu ego. Eu procuro lidar com isso sem ego. Vou lhe dar um exemplo e aos seus telespectadores. Você não vê na minha mídia social nada pessoal meu, só sobre o meu trabalho. Aí um dia um jornalista perguntou, Romão, por que você não vai a restaurante? Você não vai viajar? Eu vou. Aí ele falou assim, e por que você não posta? Porque não é da sua conta. Né? E não é da conta de ninguém isso. A partir do momento que eu começo a me expor, o que eu estou dizendo? Eu sou carente, eu preciso de atenção, eu preciso que alguém me olhe, eu preciso que alguém me elogie. É uma carência do ego. Né? Eu me sinto amado pela minha família, me sinto amado pelos meus leitores, me sinto amado pelos meus amigos. Não há necessidade de eu ficar expondo os meus amigos para que as pessoas elogiem o meu amigo. Então, você vai encontrar o quê? Eventos, você vai encontrar atividade transformadora. Eu sempre coloco isso. E eu sinto que as pessoas hoje, porque isso é uma carência enorme, a carência de ser curtido, a carência de receber um coraçãozinho, a carência de alguém dizer, você está lindo, você ficou melhor, usa esse cabelo, usa aquilo. Se você está nessa fase buscando aprovação, isso é uma aprovação, né? É sinal que você tem um vazio dentro de você aí, precisa corrigir isso. Porque você que tem que se aprovar, você tem que se gostar primeiro. A partir do momento que a gente quer uma aprovação do mundo, não um reconhecimento, qual é a diferença? O reconhecimento, por exemplo, você pode bater um índice de audiência do seu programa aqui na emissora da família Rede Vida. É um reconhecimento do seu trabalho. Né? Uma aprovação, você grava um vídeo e fala assim, me sigam, me curtam, por favor. Né? Então, a gente está muito em busca de aprovação. Quando você não busca a aprovação, o reconhecimento vem. César, esse negócio de busca por aprovação e reconhecimento faz eu perguntar o seguinte para você. Em determinados momentos profissionais, eu acho que absolutamente qualquer cidadão bem-sucedido já passou por isso, há dúvida, será que eu estou no caminho certo? Devo continuar? Como encontrar um sentido para aquilo, não é? Acho até que a gente pode fazer uma analogia àquela, com base nessa sua última resposta, daquela oração de São Francisco. São Francisco, amar que ser amado, não é? Compreender que ser compreendido. As pessoas estão buscando mais para si e nunca olhar para o próximo. Eu não sei se a construção da pergunta foi coerente, mas esse vazio que muitas vezes a pessoa sente em algum momento da vida, é por querer muito para si? Também é o egoísmo, né? É o ego de novo. O ego é terrível, ele tem sintomas nas pessoas assim, é o egocentrismo. A pessoa acha que tudo tem que girar em torno dela. Uhum. Por que as pessoas hoje, às vezes, chegam ao seu objetivo e ficam infelizes? Pô, mas ele conseguiu. Ah, mas ele ficou infeliz porque ele conseguiu. O motivo é muito simples. Nós aprendemos muito mais no caminho do que no destino. Certo. E o nosso destino pode estar, às vezes, Hugo, no caminho que a gente evita.
A pessoa evita um monte de caminho na vida dela. É o destino dela, ela está evitando. Aí a vida vem e bate em você. Volta, e você não volta, né? Aprecie o caminho. Tenha o destino em mente, mas não perca as coisas que acontecem no seu caminho. Relacionamento acontece muito isso. Por exemplo, Romão, como é que eu não perco o caminho? Jamais esqueça a energia do primeiro dia. Mantenha a energia do primeiro dia. Mantenha a mesma energia com a qual você entrou no seu emprego no primeiro dia. Você deve ter chegado mais cedo, ficou meia hora esperando o portão abrir, né? Entrou, cumprimentou todo mundo. Estava assistindo aqui quando eu cheguei na Rede Vida. Agora, bom, mas é assim. Você tem que manter a energia do primeiro dia. As pessoas vão se esquecendo daquela vontade que ela tinha de existir. Elas passam a ficar acomodadas, elas passam a ficar escravas daquelas coisas que vão acontecendo, e essas coisas vão te afastando tanto do objetivo como do caminho. Bem, o Roberto Chiniachik esteve aqui no nosso programa um tempo atrás e ele falou que as pessoas elas estão carentes, né? Você concluiu isso bem nas suas últimas respostas. É possível que a gente encontre uma saída para essa carência do ser humano? Sim, é possível. Vou dar um abraço aqui para o Roberto, meu querido amigo. Aliás, praticamente comecei na editora dele, na editora Gente, né? Tive vários livros lá. Como é que a gente arruma isso? Primeiro é ter consciência. Você não aprende sobre água, sobre nadar tomando água. Você aprende sobre nadar pulando na água e nadando. Você não encontra a cura só olhando para uma caixa de remédio. Você precisa tomar o remédio. Então, o reconhecimento da sua carência, o reconhecimento do seu vazio. E segundo, coragem. Para quê? Para você entender isso e falar, eu sou vazio aqui. As pessoas são muito vazias também, Hugo, porque elas culpam terceiros. Elas transferem a incapacidade existencial delas para o pai, para a mãe, para o amigo, para o sócio, entendeu? Para aquela pessoa que está por chefe. Então, sempre existe um culpado pela incapacidade existencial dela. E isso vai formando o lado escuro, né? Quanto maior a luz, maior a sombra. E essa sombra vai crescendo. Chega um momento que essa sombra cria um abismo que a própria pessoa não consegue transpor. Aí precisa de ajuda. Mas para você chegar na ajuda, é uma rota difícil, porque você não acha que você tem isso. Você acha que você é normal. César, você falou de abismo, e eu acho que um dos maiores abismos vividos pela sociedade atual é a polarização. É essa coisa do meu lado ser mais importante do que o seu, ou se você discorda do meu, você não serve mais para mim. Por que nós entramos nessa era de polarização, principalmente política, que desencadeia todas as outras? Ego. Também. A razão ego. A razão tem que ser minha. Você não pode ter razão. Eu sou melhor que você. A minha opinião é muito melhor do que a sua. Então existe essa disputa e as pessoas criam polêmica por qualquer motivo. Qualquer motivo. Nós precisamos aprender a dizer é mesmo. Então, quando a pessoa disser uma opinião para você, ele fala, é mesmo, puxa, legal. Aí ela vai insistir, você repete, é mesmo. E pronto, dá razão para aquela pessoa. Não tente ter razão hoje. As pessoas estão muito atacadas, estão muito carentes, elas querem que alguém as coloque num pódio, e o melhor pódio para elas é sempre a razão. E se você observar, as grandes tragédias da humanidade sempre vieram da razão. As guerras, principalmente, que são a maior vergonha na história da humanidade, são duas grandes vergonhas, na minha opinião: as guerras e a escravidão. Então, as guerras, qual lado tem razão? Os dois têm razão. Não existe uma meia razão, essa é a questão. As pessoas não estão encontrando equilíbrio na existência. Então, elas querem puxar toda a certeza daquele fato para elas. Elas estão certas desde que alguém esteja errado. Vou dar um exemplo muito simples.
Se fala muito, por exemplo, quando alguém faz alguma coisa que não deveria a outra pessoa, fala, perdoa ele. Aí eu pergunto, Hugo, mas quem é você para perdoar? Que poder é esse que lhe foi atribuído para que você tenha o poder de perdoar? Ah, mas é pecado não perdoar. Só que você, antes de falar em perdão, você cometeu um outro pecado. Pior ainda, você julgou. Você julgou e condenou. Se você não tivesse julgado e não tivesse condenado, você não precisaria exercer esse ego de dizer, eu perdoo. Esse vazio eu lamento, mas ele vem crescendo, infelizmente. Muito bem. César, eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta a gente continua conversando com César Romão, ele que tem uma infinidade de livros publicados e é um amigo da Rede Vida. Frente a frente, volta já. Voltamos no último bloco do programa Frente a Frente, nessa conversa motivadora e inspiradora com César Romão. César, se o cidadão acorda achando que chegou no fundo do poço, não tem mais jeito, é possível, onde ele vai encontrar oxigênio para além do que ele respira, para continuar e seguir em frente? Muito bem. Posso voltar ao Evangelho aqui um pouquinho? Por favor. Meu amigo, minha amiga, Jesus só entrou no barco de Pedro porque o barco estava vazio. Se o barco estivesse cheio, Pedro não deixaria Jesus entrar. Pode ser que o seu barco esteja vazio, assim como o Hugo disse agora. Pode ser que você tenha tido um problema financeiro, pode ser que você tenha uma doença, pode ser que você esteja passando um grande desafio, pode ser que você perdeu a fé em continuar a sua vida, pode ser que você perdeu a fé na sua crença. Que bom, o teu barco está vazio. O universo está deixando o seu barco vazio para Jesus e sua força entrarem e poderem fazer um milagre. Nem Jesus consegue entrar nas pessoas hoje de tão cheias que elas estão, de mentes conturbadas, de corações endurecidos. Então você precisa esvaziar o seu barco, porque a maneira do universo e da sua crença falar com você é justamente essa. O que a gente faz primeiro, Hugo, antes de plantar uma semente? A gente faz um buraco. E é isso que o universo faz. É isso que Jesus faz, é isso que Deus faz. Primeiro ele faz um buraco na sua vida, para que você fique vazio, para que você se esvazie, saia dessa hipnose coletiva que as pessoas vivem hoje. Então, se você está passando por dificuldades, parabéns. O seu barco está ficando vazio e você vai permitir que Jesus entre nele e opere um milagre na sua vida. Não faz muito tempo, ou faz, eu disse não faz, mas eu acho que faz sim, a primeira comunhão do meu filho, a gente estava na igreja e tudo mais, e aí acabou a igreja, é uma igreja com aquele estacionamento colaborativo, Sim. Quer dizer, quem chega para. O que acontece? Todo mundo, quando acaba a missa, sai da igreja. Então, eu estou saindo com o meu filho, e aí, de repente, entro no meu carro e fico esperando quem estava na frente sair com o carro. Hugo, começa uma briga, que você não tem ideia, palavrões que eu nunca ouvi na vida. Aí o meu filho, que era pequenininho, falou assim para mim, pai, eles acabaram de rezar. Eu falei, exatamente isso. Então, você vai à igreja hoje. Você vai à igreja e quer que Jesus te encontre lá. Mas não larga o telefone. Você fica achando que Jesus vai telefonar para você dentro da igreja. Ele não vai. Aí você sai da igreja, mas não leva ele. Você não leva o que você aprendeu. Você destrói o que você aprendeu já no estacionamento. Até porque a pessoa nem aprendeu. Então, a gente, Hugo, tem que esvaziar o nosso coração, a nossa mente, tem que permitir que o universo trabalhe com a gente. Perfeito. Você, escritor de vários livros, vários países, recebe cartas, comentários. Ao longo da sua trajetória, César, teve algum comentário
de um livro, de um leitor seu, que você se recorde que tenha mudado a vida dessa pessoa? Puxa, Hugo, isso é uma coisa tão maravilhosa na minha vida, é uma bênção. Eu recebo muita mensagem. Eu vou te contar, você me fez lembrar aqui uma história que me emocionou muito na minha carreira. Eu escrevi um livro chamado Só o Amor Não Basta. É um livro para casais. Então, casais que estão com alguma dificuldade na relação. É um livro que fala como funciona o homem, como funciona a mulher, como um deve tratar o outro, né? Porque só o amor não é suficiente. Você precisa ter competências para amar. Essa é a questão. E um dia eu tinha terminado uma palestra sobre esse tema e um garoto veio até mim, trouxe o livro para autografar, né? Falou, eu queria que o senhor autografasse no meu nome. Eu falei, e você vai ler? Ele falou, na realidade, eu vou ler sim. E vou dizer por quê. O meu pai e a minha mãe estavam para se separar. E aí a minha mãe leu esse livro e depois começou a discuti-lo com meu pai. Hoje, eu só tenho os meus pais juntos por causa desse livro. Um garoto. Então, esses depoimentos eu tenho presenciado ao longo da carreira. Por isso que eu disse a você que o meu maior desafio é andar à sombra das minhas palavras. Que obra mais transmite de César Romão para os leitores? Todas elas, Augusto, tem um pedaço de mim, todas elas. Tem um pouco. Algumas mais, como a Semente de Deus, mas todas têm um pouquinho do César Romão. Quem me conhece de perto, assim como você, sabe, lê e compreende isso. Sabe por quê, Hugo? Porque não dá para você escrever um livro sem carimbar com o seu DNA. Não dá para você ser um autor sem que você entre naquela história para fazer aquela narrativa. E é uma coisa que eu sempre procurei ao longo da carreira. César, eu queria saber, você falou sobre Jesus na sua resposta, logo que a gente entrou nesse bloco, nós vemos um movimento crescente de busca pelo catolicismo, ou pessoas que se batizam já com uma idade avançada, ou aquelas que retomam depois de batizadas meio que naturalmente, porque nasceu, vamos batizar, a pessoa se afasta, depois, agora elas retornam. Ainda sobre essa busca pela espiritualidade, esse vazio que as pessoas sentem e a igreja supre e que nenhuma outra coisa é capaz de suprir, você acha que é um movimento que tende a ter mais espaço ao longo dos anos, para além de um voo de galinha? Isso é inevitável. As pessoas vão cada vez mais procurar a sua crença. Agora, o como procuram é a questão. Certo. A sua crença não pode ser uma moeda de troca. Então, eu vou à igreja todo domingo se eu conseguir o que eu estou pedindo, né? Eu vou ajudar a igreja se a igreja me ajudar. A crença não é uma moeda de troca. Eu estava em Aparecida, não faz muito tempo, e tinha um português ali, nós começamos a conversar ali em Aparecida. Você quase não gosta de conversar, né? Aí ele disse assim, eu falei, o que você faz? Ele falou assim, eu sou pagador de promessa. As pessoas fazem a promessa e eu venho aqui, eu faço o caminho pagando a promessa para a pessoa. Hugo, naquele dia eu descobri a terceirização da promessa. Então, as pessoas, olha que interessante isso, ela faz a promessa e manda alguém cumprir. Ou as pessoas dizem assim, Hugo, você vai lá na igreja, pô, reza por mim. Ora, peça por mim. Mãe, reza para mim. Gente, nós temos que ter o compromisso estabelecido diretamente com a nossa crença e respeitá-la. Então, se a sua crença não é uma moeda de troca, você terá os benefícios da sua crença. Muito bem. César, tem uma pergunta feita para você no programa Tribuna Independente, dos anos 2000, provavelmente. Eu achei muito pertinente, comentei com você antes do nosso programa começar, que falava sobre intuição, não é? Aí, como é que a gente acha a intuição? A pergunta não é essa, mas como é que a gente utiliza a intuição num momento em que nós temos aí tantas ferramentas? Bom, vou perguntar para o ChatGPT, ou eu vou perguntar, sei lá, para o meu colega que é bem instruído, eu vou perguntar para o meu... Tem gente que tem psicólogo, psicólogo, e esquece de
utilizar esta ferramenta que os seres humanos têm, que é a intuição? Como reacendê-la? Vamos lá. Primeiro, o site GPT não é tão inteligente e tão artificial. Não é tão artificial porque ele precisa ser abastecido. E não é tão inteligente, Hugo, porque hoje, antes de vir para cá, eu perguntei a ele: aonde eu farei a entrevista hoje? Em qual canal de televisão? Ele disse: eu não sei. É Então, intuição. Do que é formada a intuição? A intuição é formada de toda a nossa memória celular, de toda a nossa memória de existência e de tudo aquilo que a gente aprendeu. Tudo que vivemos fica guardado numa caixinha no nosso cérebro e ali fica a caixinha da intuição. Para que ela serve? Quando nós vamos tomar uma decisão, a gente pergunta para a caixinha da intuição: o que você acha? As mulheres usam centenas de vezes mais a intuição do que o homem. Elas descobriram isso, ela é muito mais intuitiva porque ela usa. Então nós temos todas as respostas de praticamente todas as nossas perguntas na nossa mente, na nossa caixinha de intuição. O que nós não sabemos é perguntar. O que nós não sabemos não é como usar, nós não perguntamos o que deveríamos perguntar. Então, a partir de hoje, você tem que, quando você quiser acessar a sua caixinha da intuição, você tem que pedir e dizer assim: intuição, fale comigo. Ela vai abrir a caixinha e vai te dar as opiniões e os fatos que você acumulou na sua existência, e você vai ser levado a tomar uma decisão. Por quê? Toda a nossa vida é baseada nessas duas coisas, decisão e escolha. Você vai ser sempre fruto da sua decisão e da sua escolha. Porque mesmo que você escolha o que alguém te sugeriu, é você que escolhe. Então foi você que escolheu. Não interessa se o outro sugeriu. A escolha foi sua. Você aceitou aquela sugestão. Então faça boas escolhas, tome boas decisões e acione a sua intuição. Peça para ela conversar com você. Você não pede para Jesus te iluminar? Pede ou não pede? Pede, né? Você não pede para falar: meu Deus, me auxilia? É a mesma coisa. Nós precisamos aprender a pedir. César, que conselho você daria para os nossos telespectadores que mudaram ao longo desses 30 anos, mas que sempre buscam ter um olhar positivo sobre o mundo? Olha, os telespectadores da Rede Vida, na minha opinião, que conheci a casa desde o início, agradeço isso na minha carreira, na minha existência, todos os dias, eles não mudaram. O tempo chegou para eles, porque há 30 anos atrás, aquela pessoa talvez fosse mais jovem, né? Hoje ela casou, tem filhos, e eu tenho certeza absoluta que ela não mudou. Ninguém abandona uma emissora de televisão com a programação como tem a Rede Vida. Não há motivos. Caminhe no caminho do bem. Sempre veja, se observe, se analise. Olha, eu fui útil hoje. Essa é a questão. Conselho só dá quem viveu muito, né? Então, o conselho que eu deixo aqui para você: chegue em casa todo dia, se olha no espelho, sozinho, e diz assim, pergunta para você: eu fui útil hoje? Aí você vai dizer: eu fui. Eu fiz isso. Eu não fui. Você tem a chance do dia seguinte de você ser útil. O grande papel do ser humano aqui nesse planeta é ser útil. E eu fico triste porque nós estamos perdendo a nossa utilidade como seres humanos. Precisamos resgatar isso. Essa utilidade que você falou numa geração que vem surgindo e que não busca muito, é preocupante? Você acha que é possível nós despertarmos essa necessidade que as pessoas busquem um trabalho, busquem um estudo? Porque tem uma geração jovem que pouco talvez interessada em alcançar objetivos.
Isso bate lá nos valores e princípios, né? O que acontece, Hugo? Nós temos ao longo da existência um conflito de gerações. Então, eu, por exemplo, sou a geração Baby Boomer, aí vem a geração Milênio, aí a geração Alfa, Beta, o alfabeto grego vai inteiro, né? Z, né? Alfa, aqui está nascendo agora a geração Beta. Essas gerações, assim como as mais antigas, como a minha, que é Baby Boomer, década de 60, pós-Segunda Guerra Mundial, elas, assim como nós, estão encontrando um mundo diferente da que os seus pais viveram. Então, elas sempre serão diferentes. Cabe a nós, das gerações anteriores, estabelecermos e reforçarmos o legado. Olha que interessante, Hugo, a sua pergunta. A minha geração é uma geração de legado. Se você pegar hospitais, por exemplo, pelo país, universidades, elas foram feitas pela geração Baby Boomer. Essa geração é uma geração que não vai deixar legado. Mas eu criei um aplicativo, daqui a 6 meses ele já não funciona mais, né? Então, nós que criamos legado de alguma maneira, precisamos orientar essa geração a trabalhar também pelo legado. Não só o legado religioso, o legado de família, o legado de cidadão, e até o legado transformador que ele possa deixar na sociedade. Muito bem. Olha, César, infelizmente nós não temos mais tempo para continuar o nosso programa, mas eu fiquei lisonjeado com a sua presença aqui, lisonjeado com os seus ensinamentos, lisonjeado com a sua capacidade de esclarecer os problemas que nós, como sociedade, temos, não é? E principalmente por saber que você faz parte da nossa emissora e traduz tão bem, há 30 anos, assim como nós fazemos o papel de entrevistar, você faz o papel de entrevistado muito bem. Muito obrigado, viu? Obrigado, Hugo. Foi um imenso prazer retornar a essa casa que eu amo muito, respeito, admiro, e parabéns pelo seu sucesso. Obrigado. Os interessados para adquirirem os seus livros, onde nós encontramos? Todas as livrarias do Brasil. Hoje, o local mais fácil, rápido e simples é a Amazon, inclusive sem concorrência, né? Porque às vezes nem eu sei como eles vendem aqueles preços lá, é tão pequenininho, né? Então, amazon.com.br você tem lá, inclusive alguns internacionais. Muito bem. Falando sobre internacionais ainda, só para a gente encerrar o nosso programa, você falou que tem países, inclusive na Rússia. Sim. Como é que é se inserir num mercado literário onde existe aí Tolstói, por exemplo? Ele que se cuide. Tolstói, se cuide. Na realidade é assim, eu tenho 12 livros lá. O meu primeiro livro lá foi um tremendo sucesso, e aí a gente foi levando um a um. Hoje são 12 títulos na Rússia. Meu nome na Rússia é César Pomal, porque eles não têm o R, né? Então troca por P. E aconteceu uma coisa muito interessante. Quando a Copa do Mundo foi na Rússia, muita gente escrevia para mim e falava assim: mas tem numa livraria aqui, rapaz, tem um russo aqui que é a sua cara. Brasileiro, ninguém lia russo, ninguém lê russo, né? Aí fala, manda uma foto. Aí, mano, sou eu. Não, mas aqui está escrito César Pomal. Eu falei, mas sou eu mesmo aí. Então, você está aqui. Eu nunca li livro seu aí no Brasil. Eu falei, então você compra aí na Rússia, traz aqui, que eu autografo para você. O brasileiro tem isso, né? Você precisa ter valor lá fora para depois você ser reconhecido aqui. Mas eu penso assim, todos os países são diferentes, mas olha só, todos são humanos. Existe algo igual. Os problemas são os mesmos. Tudo que a gente discutiu hoje, tenha certeza, Hugo, tem na Itália, tem na França, em todos os países do mundo, as pessoas estão passando pelos mesmos problemas. César, prazer mais uma vez, viu? Obrigado. Você de casa, muito obrigado pela sua participação e acompanhar mais um programa Frente a Frente. Lembrando que esse programa pode ser reassistido no youtube.com/Rede Vida Informação. Eu encontro vocês no próximo domingo, às 9h30 da noite, no Conexões Rede Vida, e na segunda, às 10h30 da noite, no Frente a Frente. Fiquem com Deus e até semana que vem.